Que isso? Isso vai ser legal. É uma placa de computador que eu estou desenvolvendo. Vivemos em um mundo tão dinâmico que as novas descobertas, quando não fazem parte concreta do nosso dia a dia, podem acabar por passar despercebidas. Projetos, descobertas científicas ou só pequenas curiosidades acerca do fabuloso mundo em que estamos. A seguir estão listadas 6 delas. Faça bom proveito. ESC-NYPL. Em um mundo na qual a maioria das informações está literalmente ao alcance dos dedos e o acesso ao mundo virtual é bastante difundido pelo mundo, é curioso pensar que existem serviços de pesquisa fora do âmbito direto dos instrumentos de pesquisa da web. A Biblioteca Pública de Nova York criou um serviço chamado ESC-NYPL. Esta sigla define o serviço de referência virtual dessa biblioteca, pelo qual os clientes podem enviar perguntas por telefone, chat, e-mail e texto. As perguntas serão recebidas e respondidas por especialistas em informação, no caso, bibliotecários. Através do número de telefone 9172-756975, por exemplo, um cidadão comum pode conversar com um dos 6 bibliotecários disponíveis para esse serviço e esclarecer de forma imediata suas dúvidas sobre quaisquer assuntos, salvo em situações nas quais a pergunta for inadequada ou se o conhecimento ou recursos existentes na NYPL forem insuficientes. Caso o contato seja feito por e-mails e chats, o prazo para a resposta é de 24 horas. Programado para autodestruição. Esta mensagem se autodestruirá em 5 segundos. A Menina com o Balão, obra do artista de rua inglês Banksy, foi parcialmente destruída após ser leiloada por 5 milhões na casa de leilões Sotheby's. Para surpresa de todos que presenciaram o ocorrido, a destruição da obra foi premeditada pelo artista. Conhecido pelos trabalhos em stencil, as obras de Banksy têm temas com críticas sociais e políticas e podem ser encontradas em ruas, muros e pontes de cidades por todo o mundo. A Menina com o Balão retrata sobre um fundo branco. Como sugere o título, uma menina que tenta alcançar um balão em forma de coração. O pintor explicou que a intenção era que a obra fosse totalmente destruída por um mecanismo de triturar papéis escondido na moldura do quadro. No entanto, pelo mau funcionamento do mecanismo, apenas uma parte da obra foi cortada. Mas, pelo visto, o erro na conclusão da arte foi muito bem aceito. O diretor de arte contemporânea da galeria Sotheby's, Alex Brancezic, ressaltou que a performance de Banksy se transformou em um instante em história da arte mundial, considerando que é a primeira vez que um novo trabalho artístico é criado durante um leilão. A nova versão da obra, ou seja, o que sobrou da obra anterior, apresenta apenas o balão sobre o fundo branco e foi intitulada Love is in the Bin, Amor está no lixo, e foi leiloada novamente pelo valor de 139 milhões de reais para um colecionador asiático anônimo. Poço super profundo de cola. A Guerra Fria foi um momento histórico de corrida tecnológica e armamentista entre as duas maiores potências mundiais da época, Estados Unidos e União Soviética. Embora não houvesse boas intenções entre os dois países, os avanços tecnológicos obtidos na época foram precursores para muitas tecnologias que utilizamos atualmente. Dentre eles, podemos citar a ARPANET. Skynet. Quem é o responsável? O homem mais diretamente responsável é Miles Bennett Dyson. Quem é ele? Do que você está falando? Precursora da internet. Os transitores para a automação de torpedos e mísseis que foram usados para a criação de celulares e computadores e a corrida para chegar ao manto terrestre. No intuito de chegar rapidamente ao manto, americanos e russos iniciaram uma escavação sobre a crosta oceânica, mais fina que a terrestre. Os cientistas alemães escolheram a Península de Kola,
situada no extremo norte do país, junto à fronteira da Finlândia. A perfuração foi iniciada em 1970 e, com algumas pausas e incidentes, perdurou até 1992. Os russos optaram por cessar a perfuração, pois na profundidade de 12.262 metros, o comportamento das rochas e a temperatura atingida foram bastante diferentes do que foi estimado, e os cientistas julgaram inviável manter a perfuração. Apesar de não terem alcançado o manto, as informações que puderam ser coletadas durante a perfuração auxiliaram na compreensão de assuntos como as descontinuidades sísmicas, regime térmico, composição física e química da crosta, processos de formação das águas subterrâneas, dentre outros. As instalações a partir das quais foi feita a perfuração estão desertas e junto delas, além de uma tampa de metal que deve cobrir o buraco de 12 quilômetros, só perdura uma lenda urbana em que se diz que os cientistas cessaram as obras quando, ao alcançarem uma cavidade, lançaram um microfone e puderam captar vozes e gemidos monstruosos de almas presas no inferno, governantes do mundo. Com sua inteligência e capacidade de adaptação, e com todas as mudanças que podem ocasionar em um ecossistema, os seres humanos alcançaram a maioria dos ambientes existentes no globo terrestre. Mas, em termos numéricos, somos os reis do mundo? Para a felicidade do nosso planeta, não. Numericamente, os animais mais numerosos são os colêmbulos, também conhecidos como pulgas de jardim. Existem mais de 9.000 espécies desses hexápodes conhecidas e agrupadas em 31 famílias e 600 gêneros. Apesar da grande abundância, são raramente percebidos devido ao seu pequeno tamanho. Medem entre 0,25 e 6 milímetros e o hábito de viverem ocultos no solo, serapilheira ou em superfícies de água. Os colêmbulos se alimentam de matéria orgânica em decomposição, fungos e bactérias, mas alguns se alimentam também de fezes de outros artrópodes, algas e pólen. Estima-se que existam em cada metro quadrado de terra cerca de 10.000 desses animais, mas em alguns lugares essa concentração pode chegar a 200.000 por metro quadrado. Paralelamente aos colêmbulos, as formigas são animais numerosos e que, no entanto, possuem maior capacidade de influenciar o ambiente que ocupam. Os cientistas calculam que existam de 10 quatrilhões a 1 septilhão, 1 bilhão de quatrilhões, delas no planeta. As habilidades das formigas em controlar o ambiente em que vivem consistem em práticas como a grande capacidade de revolverem a terra, mais que as minhocas, remoção dos seus mortos para reduzir a transmissão de doenças e nas guerras travadas contra populações inimigas por alimentos ou defesa de seus ninhos. Além disso, as formigas são capazes de cultivar fungos como alimentos e até usar um pesticida bacteriano para aumentar a produtividade desses cultivos. Elas domesticam os piolhos de planta com a finalidade de extrair deles uma substância chamada de melada, da qual as formigas também se alimentam. Dentre as espécies existentes, a formiga argentina parece ser aquela que está se espalhando pelo mundo de forma eficaz. Segundo os cientistas, essa espécie tem formado uma megacolônia global. Os pesquisadores estimam que a megacolônia seja composta por 22 milhões de formigueiros com 10.000 indivíduos cada um, espalhados através das Américas, Austrália, Ásia e Europa, totalizando mais de 200 bilhões de formigas argentinas pelo planeta. Não tão bonitinhas como mostram as animações para crianças, mas definitivamente organizadas e numerosas. Para o bem da humanidade, melhor não quebrarmos o equilíbrio. As formigas. Maior construção em 3D feita no local. Dubai, cidade dos Emirados Árabes, é conhecida por seus shoppings de luxo suntuosos, edifícios e vida noturna. Agora, abriga o primeiro prédio construído em tecnologia 3D no local da sede. O edifício de 2 pavimentos foi construído pela empresa Apscor e será utilizado como escritórios para a administração municipal. Possuindo 640 metros quadrados de área, foi construído utilizando-se uma impressora 3D acoplada a um guindaste para o deslocamento pelo canteiro de obras. Utilizou-se para a obra a mão de obra de apenas 3 homens. As fundações do edifício foram feitas com a tradicional mistura de concreto utilizada nesse tipo de obra. Para as paredes, no entanto, usou-se uma mistura com restos de materiais de construção reciclados e mais cimento.
Segundo a empreiteira, o resultado dessa mistura, criada pela própria empresa, é um material 50% mais leve por usar gesso na composição, mais durável em longo prazo e que pode ser produzido localmente. As instalações elétricas e hidráulicas foram feitas com mão de obra humana. Cidade em um prédio só. The Line é o nome que receberá o empreendimento saudita, apresentado como uma cidade de um só edifício, que se estenderá por 170 quilômetros e abrigará 9 milhões de pessoas. O edifício possuirá 200 metros de largura, 34 quilômetros quadrados e ficará a 500 metros acima do nível do mar. Os idealizadores da obra revelam que o prédio funcionará com energia limpa e auxílio de inteligência artificial. Serão empregadas robóticas, táxis voadores e até mesmo uma lua artificial. Segundo Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro do reino saudita, os projetos desafiarão as tradicionais cidades planas e horizontais e criarão um modelo de preservação da natureza e melhoria da habitação humana. O The Line enfrentará os desafios enfrentados pela humanidade na vida urbana hoje e lançará luz sobre formas alternativas de viver. O projeto tem estimativa de entrega em 2025, mas atrasos relativos à ordem política e violações dos direitos humanos impossibilitarão essa data. Os projetos para a construção de grandes edifícios na Arábia Saudita fazem parte do chamado Projeto Neom. O Projeto Neom envolve 3 países e foi iniciado em 2019. É financiado por 500 bilhões do governo saudita e do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, PIF, na sigla em inglês, um fundo criado por Bin Salman, que conta com investidores locais e internacionais. Resta agora saber se essa obra fantástica vai conseguir sair do papel e se ele é de fato um projeto seguro e ambientalmente aceitável. Vamos ficando por aqui. Não esqueça de conferir sua inscrição, deixe seu like, ative o sininho. Grande abraço e até a próxima!